Por acaso você lembra como conheceu essa imagem? Eu lembro que foi um link que eu acessei e do nada abriu essa imagem com um grito super alto. E eu quase infartei. Bom, mas veio Também. uma dúvida na minha mente de onde essa imagem veio. E numa pesquisa rápida, eu conheci Jeff the Killer. E provavelmente você também conhece essa imagem por causa dele. Mas não precisa ser muito inteligente para ver que isso é uma imagem modificada, né? Bom, por isso, eu resolvi pesquisar qual é a verdadeira imagem Tal da ou Momo lá história também por desse trás jeito. dessa modificação. E descobri coisas bem interessantes. Bom, vamos lá! Início de tudo. Quando falamos dessa imagem, automaticamente lembramos da história do Jeff the Killer. Um assassino com o rosto completamente desfigurado. O Creepypasta Wiki afirma que a história se originou em 2011. Provavelmente você já deve conhecer essa história. Jeff e sua família se mudam para uma cidade onde ele e seu irmão acabam sendo incomodados por um grupo de garotos meio que, digamos, valentões do local. Durante um desses encontros, Neil, Gripe o do irmão de caralho. Jeff, apanha de um deles. E Jeff acaba ficando muito nervoso com isso. E acaba batendo e esfaqueando o braço de um dos garotos do grupo. Eita. Obviamente, isso não deu boa, né? Pois a polícia chegou até a casa deles e o seu irmão Neil acabou se entregando no lugar de Jeff, que ficou muito puto com isso. Passando alguns dias, o Jeff ele vai para uma festa de aniversário e lá ele encontra o mesmo grupo de valentões, onde resulta numa briga e acidentalmente álcool acaba caindo no rosto do Jeff e um dos garotos joga um isqueiro nele, deixando ele com a cara totalmente branca e os olhos sem pálpebras. Eita. Ele acaba sendo internado e ao se ver daquele jeito, Jeff fica louco e corta um sorriso em sua própria boca, digamos para ele ficar mais bonito. E assim, ele começa os seus ataques se tornando um monstro O cara é assassino. maluco mesmo. Assim, após essa história, vários outros personagens foram meio que inspirados nele, e continuações das suas histórias começaram a existir. Mas e se eu te dissesse que essa não é a verdadeira história sobre o Jeff? Bom, vamos dar uma volta aqui e voltar para 10 de agosto de 2008, onde essa história surgiu em um fórum chamado Newgrounds, postado por um usuário chamado Killer Jeff. História do Killer Jeff. No seu post ele diz a história do velho Jeff. Ele diz assim: ele gosta de terror, como histórias de fantasmas ou até mesmo filmes de terror. Você já o conheceu pessoalmente? Este homem é o que as outras pessoas chamam de bizarro. Ele é como um jogo ou ritual, tipo Blood Mary, exceto que você deve executá-lo dentro do armário. Você deve desligar as luzes e sentar de pernas cruzadas, e repetir essa frase 3 vezes, enquanto vira a cabeça para frente e para trás. Você tem que falar: ele está aqui comigo. Após o ditado, você fecha os olhos e chame o nome Jeff. Assim, ele vai aparecer colocando o rosto na sua direção e começará a gritar e tentar entoar dano em você, fazendo ficar ali, completamente sem fazer nada, meio que se estivesse numa viagem de campo de pesadelo. E você faz o resto meio que recebendo vermes. Tá, essa frase final ficou completamente estranha, mas é o que a tradução me disse. Tá, então podemos supor que o criador dessa história tem a suposta original foto, né? Infelizmente não. Quando o pessoal da internet começou a pesquisar sobre essa imagem, diversas imagens semelhantes começaram a surgir com a tal suposta foto do Jeff the Killer. Inclusive essa que meu amigo me mandou ontem. Mas fizemos diversas modificações nela no Photoshop e mesmo sendo muito parecida, não. Ela não é. Tipo, ela quase parece, mas... Calma, a gente já entra nesse assunto. Mas a que realmente se destacou foi a história de uma garota chamada Kate Robson. Outra história. História da Kate. No início de 2008, Kate postou uma foto de si mesma no 4chan perguntando se ela era bonita. Porém, os usuários de lá começaram a zoar com a cara dela devido ao seu físico, onde eles chegaram a editar a sua foto de uma forma, digamos que bem pesada, deixando ela como a icônica foto do Jeff. Algum tempo depois, de repente assim surgiu, num 4chan mesmo, uma suposta pessoa que dizia ser a irmã de Kate, e ela fez um post que dizia: atenção 4chan, ontem eu encontrei minha irmã no seu quarto chorando muito. Eu lhe perguntei por que ela estava tão pra baixo, e ela me disse que era por causa dela ser gorda. Eu fiquei furiosa, exigindo que ela me contasse o que havia feito com ela, e quem tinha feito essa coisa boba com ela.
Ela me contou que havia postado sua foto em um site chamado forchan.org. Ela continuou dizendo que esse site havia se divertido às suas custas e postando shops, tipo edições de Photoshops, em cima da sua imagem. Eu estou abismada. Dei uma boa olhada nessa foto, porque essa bela mulher, a minha irmã, cometeu suicídio na noite passada. Eita. Então começaram a acreditar que essa mulher era a verdadeira origem da foto de Jeff the Killer. No entanto, junto com o meu amigo no Discord, a gente passou um bom tempo caçando algo que provasse a morte dessa mulher. Mas tudo que encontramos era coisas relacionadas ao Jeff. Nenhum site de notícia criminal falava sobre uma tal Kate Robson. E indo mais fundo, encontramos alguns usuários no fórum 4Plebs fazendo uma pesquisa sobre Kate. E eles descobriram muitas coisas. Encontraram 3 fotos dela, por volta de 2004 e 2005. E isso fez com que eles descobrissem essa foto. Essa foto ela foi modificada de um arquivo antes de ser postada no 4chan. E com algumas ferramentas eles conseguiram encontrar de onde a imagem vinha. E descobriram que ela vinha do MySpace, de uma mulher chamada Heather White. Onde até foi encontrado algumas mensagens dela em 2004 num site de paródia cristão, onde ela dizia que era boata essa história de suicídio. Eles também conseguiram encontrar o Twitter dela, onde fez postagem em 2009. Ou seja, essa história da menina em suicídio, totalmente descartada. Mas é bom saber que ela está viva e bem. Porém, ainda não temos uma resolução de onde essa imagem veio, né? Foi quando em 2015 um youtuber gringo chamado Scratter Cheater conseguiu uma entrevista com um verdadeiro Killer Jeff. Aquele cara que postou a foto e escreveu o tal ritual, o primeiro, lembra? Na entrevista ele perguntou ao Sir, o seu nome agora na internet, como ele conseguiu aquela imagem. E ele disse que foi feita com uma máscara de látex, onde ele tirou a foto e deu uma editada e postou para assustar os usuários. Por volta de 2008. Ok, então, caso resolvido, né? Descobrimos de onde ela veio, correto? Não. Não. Lógico. Agora as coisas vão ficar macabras. Vamos para 2007, onde um vídeo estranho foi postado no YouTube. E esse é o título que vocês estão vendo na tela. O misterioso vídeo NN não sei que lá. Esse vídeo ele foi postado em agosto de 2007 e ele é extremamente bizarro. Ele é cheio de coisas macabras e sem sentido, porém tem algo lá que chamou a atenção. Por volta dos 4 minutos aparece a imagem de Jeff, lá que todos nós conhecemos. Ou seja, o Cesar não passa de um mentiroso. Pesquisando um pouco sobre esse NNN Broadcast Special, descobrimos que ele se trata de uma lenda japonesa. A lenda conta que um cidadão japonês estava em sua casa quando pela madrugada ele acordou e resolveu ligar a TV. O estranho foi que a transmissão que ele encontrou estava totalmente em estática, e após alguns minutos trocou para barras coloridas, e depois para uma filmagem de fábricas antigas, passando créditos com alguns nomes que ele não conhecia, mas nomes de pessoas japonesas. Isso passou por alguns minutos até que terminou. Por fim, apareceu um "você é o próximo", como você fosse o próximo da lista, sabe? Tipo uma maldição. Obviamente o vídeo que encontramos, o Jeff, não é o vídeo original que passou na transmissão, e sim alguém montando algo para deixar mais assustador. Até por isso eles usaram a imagem do Jeff para dar uma pegada mais assustadora, sabe? E se a gente for parar para pensar, esse vídeo ele é muito mais antigo do que o Cicero havia postado. Tá, agora levando em conta que ela surgiu de um vídeo sobre uma lenda japonesa, podemos crer que sua origem veio do Japão, correto? Agora finalmente solucionamos o mistério. Não. Nossa, ainda não? As imagens de 2005. Versão Em brasileira, novembro de Alamo. 2015, a imagem pode ser vista também em um estranho site chamado pia.cc. Mas se olhar hoje em dia, o site não existe, só usando a ferramenta Wayback Machine, que serve para meio que olhar sites antigos. Esse post ele foi feito por um usuário chamado Mr. Omega Bolt. Buscando o código hash da imagem, conseguimos descobrir que foi uma imagem editada no Photoshop 6.0 e Nossa, em antiga, hein? Windows. Só que teve um detalhe que chamou a nossa atenção. Foi esse profile datetime, que mostra que essa imagem vem de 9/2/1998 Nossa. a 6h49. O que pode indicar que a imagem Também Photoshop pode ser muito mais 6.0? antiga. Ou o dono do computador alterou a data do seu computador. Mas uma coisa legal chamou a atenção.
foi que o nome da imagem foi dada como Pretty Face. Tradução, cara bonita. Se levarmos para o lado do Japão, temos a lenda da mulher da boca cortada, que eu já falei aqui para vocês. Inclusive, se vocês quiserem clicar, tem um card aqui do lado. É só clicar. Se quiserem que eu veja... Essa história fala sobre uma mulher com a boca cortada, que te pergunta se ela é bonita. Por isso o nome Pretty Face. Depois de ter encontrado essa imagem no site pa.cc, as pessoas começaram a investigar e acharam a sua versão mais recente, que no caso é essa. Essa foi postada por Mr. Mulholland em 10 de setembro de 2005, 2 meses antes da última. Então as pessoas ficaram instigadas a descobrir quem era esse Mr. Mulholland e encontraram alguém que supostamente no Twitter era ele. E perguntaram sobre a imagem. No resumo, ele disse que se tratava de um vídeo antigo japonês onde tem um frame de uma senhora idosa que chega bem perto da câmera e fica parada. Olhando assim, eles resolveram tirar um print e salvaram como um meme de terror. Infelizmente, hoje em dia, olhando o Twitter, que é o @Mayama, não encontramos nada, pois ele apagou as postagens da data que disse isso. Mas encontramos alguns prints dele falando isso. Conclusão. No fim, como a imagem é muito antiga e a rede acabou sendo atualizada, podemos dizer que a imagem original foi perdida para sempre. Ou não. No fim da nossa investigação, encontramos uma imagem interessante que mostra uma criança japonesa que supostamente pode ser a foto original, mas só se juntarmos ela com a foto que eu mostrei para vocês tópicos atrás, que eu disse que meu amigo mandou para mim. Tá, uma criancinha bonitinha. Porém, entre o detalhe que eu falei, a imagem pode ser muito antiga, já que ela foi feita em 1998. E essa imagem ela não parece ser... O flash ligado na cara da criança. Mas se a gente juntar as imagens das duas fotos, temos isso. Bom, talvez seja isso que tenha acontecido, mas é algo muito incerto. Porém, ficou um ponto interessante que decidimos acrescentar. Por fim, a origem da imagem é completamente desconhecida, mas a história dela acaba sendo bem mais interessante do que a própria história do Jeff. Bom, e aí? Será que essa imagem ainda existe? Comenta aí. Será que você tem alguma ideia de qual seja essa imagem? Você já viu? Deixa aqui que a gente queria muito saber. Pesquisamos muito a fundo atrás disso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E fiquem bem. Eu já vi essas imagens em algumas brincadeiras de terror, como aqueles vídeos, né? Que você tá intestino, de repente aparece a imagem. Eu também lembro muito da Momo, né? Com essa imagem aí. A Momo é até um pouco parecida, né? Aquele boneco esquisito que virou até meme. O pessoal ligava pra ela, ligava pra Momo, que não sei o que. É bem parecido, velho. É muito interessante. E da onde vem esse troço, né? Ficou aí a dúvida, né? Infelizmente não teve como saber de onde veio direito isso aí. São várias histórias, né? Muito da hora, velho. Muito da hora. Link original tá na descrição. Assistiu até aqui, velho? Deixa o seu like. Gosta de vídeos do Skyrocks? Quer mais algum? Deixa aí nos comentários. Tem aquela lenda urbana lá japonesa, né? Se vocês quiserem que eu traga, só deixar nos comentários. Ou aqui, ó, no meu Instagram. Você pode deixar sua sugestão de react lá no meu Instagram, né? Via direct. Aproveita, me segue lá, né? Pra ficar sabendo quando eu solto o vídeo. Porque o YouTube não avisa nada, né? Então pra você ficar sabendo, né? Me segue lá no Instagram. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!